Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje: merecem confiança os livros apócrifos? E que livros são estes? São aqueles que estão a mais na Bíblia Católica: Judite, ou melhor, Tobias, Judite, 1º, 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, acréscimos em Daniel e acréscimos em Esther. Nós já estudamos Tobias e Judite, agora nós estamos estudando Macabeus. Se você ainda não tem um exemplar da nossa Bíblia, olha, esta é a Bíblia João Ferreira de Almeida, mas quando termina os livros canônicos, os 66, nós colocamos na íntegra os apócrifos, esses que eu mostrei na tela, e mostrando os erros que eles contêm. Erros geográficos, históricos e doutrinários, tá bom? Então, para adquirir, depois eu falo como você faz para adquirir um exemplar. Mas chega de moleza, vamos trabalhar. Primeiro, Macabeus e suas implicações. Há uma retificação. Na aula passada, eu disse que o Eutico, num livro diz que ele morreu apedrejado ou esquartejado, e o outro diz que ele morreu de uma enfermidade terrível. Então, só uma correção: apedrejado e esquartejado. Esta é uma posição de um livro, e no outro texto, no outro livro, diz que ele morreu de uma enfermidade terrível, tá? Então, são duas condições, tá? Não três, mas de qualquer forma, há uma contradição, porque um livro fala uma coisa, outro livro fala outra. Então fica aí essa retificação. Desculpa aí, tá? Isso está na aula anterior. Então vamos em frente. Primeiro, Macabeus, capítulo 6, versículo 13. E vou morrer de profunda angústia em terra estrangeira. Então é isso que o texto diz. Catolicismo romano. Esse texto registra a morte de Antíoco Epífanes. Tem texto, literatura, você vai encontrar Antíoco Epifânio, tá? Aí não tem problema, esse nome aí, tá? Epifânio, Epífanes, tudo bem. Em terra estrangeira, de maneira contraditória. Então, resposta de defesa, resposta apologética. O primeiro livro de Macabeus situa a morte de Antíoco Epífanes depois da dedicação do templo, como podemos ler 2 capítulos atrás. Então Judas e seus irmãos disseram: eis que nossos inimigos foram esmagados. Vamos purificar o santuário e fazer a dedicação. Tomaram pedras não talhadas, conforme a lei, e construíram um novo altar, reproduzindo o modelo anterior. Tá vendo? Então é isso que o texto diz. Contudo, olha aí, o segundo livro de Macabeus dá-nos a entender que primeiro Antíoco morre e somente após o templo é dedicado. Vejamos, então vamos ver esse texto agora. Assim, aquele homicida e blasfemo morreu miseravelmente nas montanhas de país estrangeiro, vítima de sofrimentos tão horríveis quanto os por ele infligidos aos outros. Macabeu e seus companheiros, guiados pelo Senhor, retomaram o templo e a cidade, destruíram os altares que os estrangeiros tinham erguido nas praças públicas e também os recintos sagrados. Então, como é que ficou aí? Um fala que foi antes, outro fala depois. Por quê? Depois de purificar o templo, ergueram outro altar. Tá vendo aí? Segundo Macabeus 9, 28, 10, 1 e 2. Então, os acontecimentos são anacrônicos, quer dizer, não bate cronologicamente, não está batendo. É isso que quer dizer. Então, os acontecimentos são anacrônicos quanto ambos os livros são comparados. Afinal, Antíoco morreu antes ou após a dedicação do templo? Tá vendo o problema do livro? Um fala uma coisa, o outro fala outra. Não bate a cronologia dos fatos. Portanto, uma narração histórica errada. Ou uma coisa ou outra, ou nenhuma das duas. Tá bom? Bem, no primeiro mês do ano 152, acamparam diante de Jerusalém. 1 Macabeus, capítulo 9, verso 3.
Catolicismo romano. O texto apócrifo afirma que Judas morreu em batalha e especifica a data do acontecimento com precisão, certo? Você viu a data lá. Vou voltar aqui. No primeiro mês do ano 152. Então está falando a data certinha. Resposta apologética. Os livros de Macabeus sequer possuem consistência interna, pois a sequência do texto deixa claro que o resultado dessa iniciativa sair à batalha, Judas sucumbe. Tornou-se reinda a luta. De ambos os lados, muitos foram feridos e caíram. Também Judas sucumbiu e os restantes fugiram. Jonatas e Simão levaram Judas, seu irmão, e o enterraram no sepulcro de seus pais, em Modim. Aí está aí a referência, 9 de 17 a 19. Entretanto, paradoxalmente, o segundo livro de Macabeus afirma que Judas escreveu uma carta a Aristóbulo no ano 188. Veja que situação. Agora vos escrevemos para que celebreis a festa dos tabernáculos do mês de Casleu no ano 188. Tá vendo? Os habitantes de Jerusalém e da Judéia, o conselho dos anciãos de Judas, a Aristóbulo, conselheiro do rei Ptolomeu e pertencente à linhagem dos sacerdotes ungidos, e aos judeus do Egito, saudações e votos de saúde, segundo Macabeus 9, 1, de 9 a 10. Ora, como seria possível Judas ser remetente de uma carta que por ele redigida 36 anos após sua própria morte? Está vendo a contradição de novo aí cronológica? Como é que se um livro fala que ele morreu, depois de 36 anos que ele morreu, ele vai redigir uma carta? Não tem sentido. Por isso que o livro é considerado por nós evangélicos apócrifo. Não pode. Tá? Então o livro contém erros geográficos, históricos e pior, doutrinários. Tá? Na próxima aula nós vamos continuar o estudo e nós vamos passar já para os livros com 10 capítulos. Deixa eu pôr aqui a nossa tabelinha. Não, perdão, esse aqui são os livros apócrifos. Não tem nada a ver com aquela aula lendo a Bíblia em minutos, tá bom? Misturei as coisas aqui, mas não tem problema. Olha só, na próxima aula nós já vamos então mudar de livro. E se você ainda não tem um exemplar, adquire um exemplar. Vale a pena ter um exemplar da Bíblia Apologética de Estudo. Para adquirir, é só acessar o nosso site www.icp.com.br www.icp.com.br. Olha, já passamos esse mês de mais de 100 mil visitas no site. Olha que milagre Deus está operando. Isso está acontecendo também porque você está ouvindo o meu apelo e está me ajudando, está divulgando. Está divulgando pelo teu WhatsApp, Instagram, Facebook, qualquer mídia social. Continue nos ajudando. Como diz a palavra de Deus, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, verso 58, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Continue me ajudando, que Deus continuará abençoando a sua vida. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.